1830. Dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública e da outras providências. O Presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. A execução judicial para a cobrança da dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e respectivas autarquias será regida por esta lei e subsidiariamente pelo Código de Processo Civil. Artigo 2º. Constitui dívida ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei 4.320, com alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle de orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Parágrafo 1º. Qualquer valor cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º será considerado dívida ativa da Fazenda Pública. Parágrafo 2º. A dívida ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato. Parágrafo 3º. A inscrição que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição para todos os efeitos de direito por 180 dias ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes do fim daquele prazo. Parágrafo 4º. A dívida ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. Parágrafo 5º. O termo de inscrição de dívida ativa deverá conter: inciso 1. Nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um ou de outros. Inciso 2º. Valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato. Inciso 3º. A origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida. Inciso 4º. A indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para cálculo. Inciso 5. A data e o número da inscrição no registro da dívida ativa. 6. O número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. Parágrafo 6º. A certidão da dívida ativa conterá os mesmos elementos do termo de inscrição e será autenticada pela autoridade competente. Parágrafo 7º. O termo de inscrição e a certidão da dívida ativa poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou eletrônico. Parágrafo 8º. Até decisão de primeira instância, a certidão da dívida ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para encargos. Parágrafo 9º. O prazo para a cobrança das contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 da Lei 3.807. Artigo 3º. A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro a quem aproveite. Artigo 4º. A execução fiscal poderá ser promovida contra: inciso 1. O devedor. 2. O fiador. 3. O espólio. 4. A massa. Inciso 5. O responsável nos termos da lei por dívidas tributárias ou não, de pessoa física ou pessoas jurídicas de direito privado. E, inciso 6. Os sucessores a qualquer título. Parágrafo 1º. Ressalvado o disposto no artigo 31, o síndico, o comissário, o liquidante, o inventariante, o administrador, nos casos de falência, concordata, liquidação, inventário, insolvência ou concurso de credores, se antes de garantidos os créditos da Fazenda Pública alienarem ou derem em garantia quaisquer dos bens administrados, respondem solidariamente pelo valor desses bens. Parágrafo 2º. A dívida ativa da Fazenda Pública
de qualquer natureza, aplicam-se as normas relativas à responsabilidade prevista na legislação tributária civil e comercial. Parágrafo 3º. Os responsáveis, inclusive as pessoas indicadas no parágrafo 1º deste artigo, poderão nomear bens livres e desembaraçados do devedor, tantos quantos bastem para pagar a dívida. Os bens dos responsáveis ficarão, porém, sujeitos à execução, se os do devedor forem suficientes à satisfação da dívida. Parágrafo 4º. Aplica-se à dívida ativa da Fazenda Pública de natureza não tributária o disposto nos artigos 186 e 188 a 192 do Código Tributário Nacional. Artigo 5º. A competência para processar e julgar a execução da dívida ativa da Fazenda Pública exclui a de qualquer outro juízo, inclusive o de falência, da concordata, da liquidação, da insolvência ou do inventário. Artigo 6º. A petição inicial indicará apenas, inciso 1, o juiz a quem é dirigida, 2, o pedido e 3, requerimento para citação. Parágrafo 1º. A petição inicial será instruída com a certidão da dívida ativa, que dela fará parte integrante como se estivesse transcrita. Parágrafo 2º. A petição inicial e a certidão da dívida ativa poderão constituir um único documento preparado inclusive por processo eletrônico. Parágrafo 3º. A produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento na petição inicial. Parágrafo 4º. O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os recargos legais. Artigo 7º. O despacho do juiz que deferir a inicial importa em ordem para 1. Citação pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º. 2. Penhora se não for paga a dívida, nem garantida a execução por meio de depósito, fiança ou seguro-garantia. 3. Arresto, se o executado não tiver domiciliado ou dele se ocultar. 4. Registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, observado o disposto no artigo 14. 5. Avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Artigo 8º. O executado será citado para, no prazo de 5 dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora, e encargos indicados na certidão da dívida ativa, ou garantir a execução, observado as seguintes normas. Inciso 1. A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não requerer para outra forma. Inciso 2º. A citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 dias após a entrega da carta à agência postal. Inciso 3º. Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita pelo oficial de justiça ou por edital. Inciso 4º. O edital de citação será fixado na sede do juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente como expediente judiciário, com prazo de 30 dias, e conterá apenas a indicação do exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número de inscrição no registro da dívida ativa, o prazo e o endereço da sede do juízo. Parágrafo 1º. O executado ausente do país será citado por edital, com prazo de 60 dias. Parágrafo 2º. O despacho do juiz que ordenar a citação interrompe a prescrição. Artigo 9º. Em garantia de execução pelo valor da dívida, juros e multa, demora e encargos indicados na certidão de dívida ativa, o executado poderá, inciso 1, efetuar depósito em dinheiro, à ordem do juízo, em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária. Inciso 2º. Oferecer fiança bancária ou seguro-garantia. Inciso 3º. Nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11. 4º. Indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. Parágrafo 1º. O executado só poderá indicar e o terceiro oferecer bem imóvel,
a penhora com consentimento expresso do respectivo cônjuge. Parágrafo 2º. Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária, do seguro-garantia ou da penhora de bens do executado ou de terceiros. Parágrafo 3º. A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia, produz os mesmos efeitos da penhora. Parágrafo 4º. Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora. Parágrafo 5º. A fiança bancária prevista no inciso 2 obedecerá às condições pré-estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Parágrafo 6º. O executado poderá pagar parcela da dívida que julgar incontroversa e garantir a execução do saldo devedor. Artigo 10. Não ocorrendo o pagamento nem a garantia da execução, de que trata o artigo 9º, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis. Artigo 11. A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: inciso 1. Dinheiro. 2. Título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa. 3. Pedras e metais preciosos. 4. Imóveis. 5. Navios e aeronaves. 6. Veículos. 7. Móveis e semoventes. 8. Direitos e ações. Parágrafo 1º. Excepcionalmente, a penhora poderá cair sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em plantações ou edifícios em construção. Parágrafo 2º. A penhora efetuada em dinheiro será convertida no depósito de que trata o inciso 1 do artigo 9º. Parágrafo 3º. O juiz ordenará a remoção do bem penhorado para depósito judicial, particular ou da fazenda pública exequente, sempre que esta o requerer em qualquer fase do processo. Artigo 12. Na execução fiscal, far-se-á a intimação da penhora ao executado, mediante publicação no órgão oficial, do ato de juntada, do termo ou do auto de penhora. Parágrafo 1º. Nas comarcas do interior dos estados, a intimação poderá ser feita pela remessa de cópia de termo ou do auto de penhora, pelo correio, na forma estabelecida no artigo 8º, inciso 1º e 2º, para citação. Parágrafo 2º. Sem a penhora recair sobre o imóvel, far-se-á a intimação ao cônjuge, observadas as normas previstas para a citação. Parágrafo 3º. Far-se-á a intimação da penhora pessoalmente ao executado, se na citação feita pelo correio o aviso de excepção não contiver a assinatura do próprio executado ou de seu representante legal. Artigo 13. O termo ou auto de penhora conterá também a avaliação dos bens penhorados, efetuada por quem a lavrar. Parágrafo 1º. Impugnada a avaliação pelo executado ou pela fazenda pública, antes de publicado o edital de leilão, o juiz, ouvida a outra parte, nomeará avaliador oficial para proceder à nova avaliação dos bens penhorados. Parágrafo 2º. Se não houver na comarca avaliador oficial, ou este não puder apresentar o laudo de avaliação no prazo de 15 dias, será nomeada pessoa ou entidade habilitada a critério do juiz. Parágrafo 3º. Apresentado o laudo, o juiz decidirá de plano sobre a avaliação. Artigo 14. O oficial de justiça entregará contrafé e cópia do termo ou do auto de penhora ou arresto com a ordem de registro de que trata o artigo 7º, inciso 4º. Inciso 1º. No ofício próprio, se o bem for imóvel ou a ele equiparado. Inciso 2º. Na repartição competente para emissão de certificado de registro, se for veículo. Inciso 3º. Na junta comercial na Bolsa de Valores. E na sociedade comercial, se forem ações debênture, parte beneficiária, cota ou qualquer outro título, crédito ou direito societário nominativo. Artigo 15. Em qualquer fase do processo, será deferida pelo juiz, inciso 1, ao executado a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia. Inciso 2, à fazenda pública a substituição dos bens penhorados por outros, independentemente de ordem enumerada, no artigo 11, bem como o reforço da penhora
insuficiente. Artigo 16. O executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias contados. Inciso 1, do depósito. 2, da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro-garantia. 3, da intimação da penhora. Parágrafo 1º. Não são admissíveis embargos do executado antes da garantia da execução. Parágrafo 2º. No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda a matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e o rol das testemunhas, até 3 ou a critério do juiz, até o dobro nesse limite. Parágrafo 3º. Não será admitida reconvenção nem compensação e as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão arguidas como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos. Artigo 17. Recebidos os embargos, o juiz mandará intimar a Fazenda para impugná-los no prazo de 30 dias, designando em seguida audiência de instrução e julgamento. Parágrafo único. Não se realizará audiência se os embargos versarem sobre matéria de direito ou sendo de direito e de fato a prova for exclusivamente documental, caso em que o juiz proferirá a sentença no prazo de 30 dias. Artigo 18. Caso não sejam oferecidos embargos, a Fazenda Pública manifestar-se-á sobre a garantia da execução. Artigo 19. Não sendo embargada a execução ou sendo rejeitados os embargos, no caso de garantia prestada por terceiro, será este intimado, sob pena de contra ele prosseguir a execução nos próprios autos, para no prazo de 15 dias, inciso 1, remir o bem, se a garantia for real, ou, inciso 2, pagar o valor da dívida, juros e multa, demora e demais encargos indicados na certidão da dívida ativa pelos quais se obrigou, se a garantia for fidejussória. Artigo 20. Na execução por carta, os embargos do executado serão oferecidos no juízo deprecado, que os remeterá ao juízo deprecante, para instrução e julgamento. Parágrafo único. Quando os embargos tiverem por objeto vícios ou irregularidades de atos do próprio juízo deprecado, caber-lhe-á unicamente o julgamento desta matéria. Artigo 21. Na hipótese de alienação antecipada dos bens penhorados, o produto será depositado em garantia da execução, nos termos previstos no artigo 9º, inciso 1. Artigo 22. A arrematação será precedida de edital, afixado no local de costume, na sede do juízo e publicado em resumo, uma só vez gratuitamente, como expediente judiciário no órgão oficial. Parágrafo 1º. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30, nem inferior a 10 dias. Parágrafo 2º. O representante judicial da Fazenda Pública será intimado pessoalmente da realização do leilão, com antecedência prevista no parágrafo anterior. Artigo 23. A alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, no lugar designado pelo juiz. Parágrafo 1º. A Fazenda Pública e o executado poderão requerer que os bens sejam leiloados englobadamente ou em lotes que indicarem. Parágrafo 2º. Cabe ao arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro e demais despesas indicadas no edital. Artigo 24. A Fazenda Pública poderá abdicar os bens penhorados, inciso 1, antes do leilão, pelo preço da avaliação, se a execução não for embargada ou se rejeitados os embargos. 2. Fim do leilão. Alínea A. Se não houver licitante pelo preço da avaliação. B. Havendo licitantes com preferência em igualdade de condições, com a melhor oferta, no prazo de 30 dias. Parágrafo único. Se o preço da avaliação ou o valor da melhor oferta for superior a dos créditos da Fazenda Pública, a abdicação somente será deferida pelo juiz se a diferença for depositada pela exequenda à ordem do juízo, no prazo de 30 dias. Artigo 27. Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente. Parágrafo único. A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria. Artigo 26. Se antes da decisão de primeira instância a inscrição de dívida ativa
For a qualquer título cancelada, a execução fiscal será extinta sem qualquer ônus para as partes. Artigo 27. As publicações de atos processuais poderão ser feitas resumidamente ou reunir num só texto os de diferentes processos. Parágrafo único. As publicações farão sempre referência ao número do processo no respectivo juízo e ao número do correspondente inscrição da dívida ativa, bem como ao nome das partes e de seus advogados, suficientes para a sua identificação. Artigo 28. O juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, os processos serão redistribuídos ao juízo da primeira distribuição. Artigo 29. A cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento. Parágrafo único. O concurso de preferência somente será verificado entre pessoas jurídicas de direito público, na seguinte ordem. Inciso 1. União e suas autarquias. 2. Estados, Distrito Federal, territórios e suas autarquias, conjuntamente e pro rata. Inciso 3. Municípios e suas autarquias, conjuntamente e pro rata. Artigo 30. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento da dívida ativa da Fazenda Pública a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa, inclusive os gravados por ônus real, ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declara absolutamente impenhoráveis. Artigo 31. No processo de falência, concordata, liquidação, inventário, arrolamento ou concurso de credores, nenhuma alienação será judicialmente autorizada sem a prova de quitação da dívida ativa ou a concordância da Fazenda Pública. Artigo 32. Os depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente feitos, inciso 1, na Caixa Econômica Federal, de acordo com o Decreto 1737, quando relacionados com execução fiscal proposta pela União ou suas autarquias. Inciso 2. Na Caixa Econômica ou no Banco Oficial da Unidade Federativa, ou sua falta na Caixa Econômica Federal, quando relacionados com execução fiscal proposta pelo Estado, Distrito Federal, municípios e autarquias. Parágrafo 1º. Os depósitos de que trata este artigo estão sujeitos à atualização monetária, segundo os índices estabelecidos para os débitos tributários federais. Parágrafo 2º. Após o trânsito em julgado de decisão, o depósito monetário atualizado será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública mediante ordem do juízo competente. Artigo 33. O juízo de ofício comunicará a repartição competente da Fazenda Pública para fins de averbação do registro da dívida ativa, a decisão final transitada em julgado que der por improcedente a execução total ou parcialmente. Artigo 34. Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, o RTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste artigo, consider-se-á valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de demais encargos legais da data de distribuição. Parágrafo 2º. Os embargos infringentes, instruídos ou não com documentos novos, serão deduzidos no prazo de 10 dias perante o mesmo juízo, em petição fundamentada. Parágrafo 3º. Ouvido o embargado, no prazo de 10 dias, serão os autos conclusos ao juiz, que dentro de 20 dias os rejeitará ou reformará a sentença. Artigo 35. Nos processos regulados por esta lei, poderá ser dispensada a audiência de revisor no julgamento das apelações. Artigo 36. Compete à Fazenda Pública baixar norma sobre o recolhimento da dívida ativa respectiva em juízo ou fora dele e aprovar, inclusive, os modelos de documentos de arrecadação. Artigo 37. O auxiliar de justiça que, por ação ou omissão culposa dolosa,
prejudicar a execução será responsabilizado civil, penal e administrativamente. Parágrafo único. O oficial de justiça deverá efetuar em 10 dias as diligências que lhe forem ordenadas, salvo motivo de força maior, devidamente justificado perante o juízo. Artigo 38. A discussão judicial da dívida ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução na forma desta lei, salvo as hipóteses de mandato de segurança, ação da repetição do débito ou ação anulatória de ato declarativo de dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido, acrescido dos juros e multa, demora e demais encargos. Parágrafo único. A propositura pelo contribuinte de ação prevista neste artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência de recurso a caso interposto. Artigo 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custos e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. Parágrafo único. Se vencida a Fazenda Pública, ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. Artigo 40. O juiz suspenderá o curso de execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e nesses casos não correrá ao prazo de prescrição. Parágrafo 1º. Suspenso o curso da execução, será aberta vista nos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo máximo de 1 ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrado bens penhoráveis, o juiz ordenará arquivamento dos autos. Parágrafo 3º. Encontrados que sejam a qualquer tempo, o devedor ou bens serão desarquivados e os autos para prosseguimento de execução. Parágrafo 4º. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá de ofício reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. Parágrafo 5º. A manifestação prévia da Fazenda Pública, prevista no parágrafo 4º deste artigo, será dispensada no caso de cobranças judiciais, cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro do Estado da Fazenda. Artigo 41. O processo administrativo correspondente à inscrição da dívida ativa, à execução fiscal ou ação proposta contra a Fazenda Pública será mantido na repartição competente, dele se extraindo as cópias autenticadas ou certidões que forem requeridas pelas partes ou requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. Parágrafo único. Mediante requisição do juiz, a repartição competente com dia e hora previamente marcados poderá o processo administrativo ser exibido na sede do juízo pelo funcionário para esse fim designado, lavrando o serventuário termo de ocorrência com indicação, se for o caso, das peças a serem translatadas. Artigo 42. Revogada a disposição em contrário, esta lei entrará em vigor 90 dias após a data de sua publicação.